E disse para mim assim, Paulo, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu naquela noite, que a minha irmã catou eu à força e trouxe, tá? Eu não sei se foi culto, se foi umbanda, se foi missa de cura, mas não estava vestido de padre, nem você, nem o homem. Eu só sei que a minha vida se transformou e eu consegui pintar minha casa, eu consegui jogar fora umas coisas velhas que eu estava guardando lá dentro que já não servia mais para nada. E eu estou me sentindo uma nova mulher, estou feliz da vida, maravilhosa. E eu tenho certeza que é magia daquela noite que a gente passou aqui, que eu briguei com vocês a noite inteira. Paulo das Ervas, então você está sentado aí com o Isis, o constelador familiar, é isso mesmo, Paulo das Ervas? O Isis Leite, que vocês estão vendo aqui, ele é nosso constelador sistêmico familiar. Ele constela pessoas, animais, lavoura, coisas, casas, comércio, empresa. Tudo que move o nosso universo, ele é movido por energias e muitas vezes as nossas energias acabam numa vibração aí que precisa ser olhada e beneficiada. Eu queria agradecer o Isis, até inclusive dele estar aqui, e agradecer ele porque no momento difícil, num pré-momento difícil, né? A gente fala muito do pré, né? Num pré-momento difícil, um dia eu chamei ele e falei, Isis, está querendo constelar minha empresa. Ele falou, mas não está tudo bem, seu Paulo? Eu falei, então, não está. Aparentemente está, mas eu estou sentindo uma vontade de dar uma olhada para ver que rumo que eu vou tomar. E aí o Isis veio, nós sentamos uma noite, eu ali, mais algumas pessoas, e trabalhamos ao histórico da empresa, né? Aonde está situada a empresa, qual é a origem, por que essa empresa chegou na minha mão, como que esse espaço chegou na minha mão, todo o histórico que tem aí de ancestralidade, vamos dizer assim. E aí o Isis fez a constelação, passado um tempo veio o processo de pandemia, e eu quero agradecer você, Isis, que mesmo nos momentos mais cruciais nós não largamos a mão, Isso. Nós grudamos a mão e trabalhamos junto todo esse processo. E eu posso dizer para você, empresário que está aí com medo de recomeçar de novo, que o Isis Leite pode ajudar você a olhar qual situação que está acontecendo, que está precisando ser vista dentro do seu sistema profissional, empresarial, familiar, para que você consiga se situar novamente na história da sua vida. Não vou falar muito disso, porque de constelação quem fala é o Isis. Mas Isis, é um prazer estar com você aqui, meu irmãozão, meu irmão de fé, meu amigo, meu camarada. A gente está aqui junto já há alguns anos, que o Isis frequenta o nosso ambiente. E eu só tenho muita gratidão por tudo que você é e representa, e a colaboração de diálogo, de apoio, de apreço que a gente conseguiu desenvolver junto, o qual contribuiu para que a gente tivesse avançado grandes fronteiras aí, independente das condições socioambiental, até do universo, né? Eu só tenho muita gratidão e eu queria que você saudasse aí os nossos seguidores. Isso. Quero dizer para todos vocês que é uma honra imensa estar aqui no sofá com o seu Paulo. É uma honra estar aqui também na Lua Crescente, um lugar que eu aprendi a admirar, a amar, e do qual a gente faz parte de um processo também de ajuda, né, a todas essas problemáticas que nos chegam. Eu sou muito honrado também pela possibilidade que o seu Paulo me permitiu de estar trabalhando com constelações familiares aqui. E dentro das constelações familiares a gente pode abordar qualquer área que envolve as relações humanas, então quer seja família, empresa, profissão, saúde, dinheiro, etc. e tal. Então tudo a gente pode olhar dentro do âmbito das constelações familiares. O Sr. Paulo também me permitiu, foi uma honra muito grande que ele me permitisse também fazer esse trabalho de constelação para a empresa Lua Crescente, onde a gente pôde ver alguns aspectos que estavam meio desequilibrados e pudemos dar, né, o lugar certo, a honra certa a isso. E com essa visualização, com essa olhada nessa situação, muitas coisas puderam ser evitadas e outras puderam seguir em frente.
Houve um avanço em vários setores aí que precisava ser feito. Houve mudanças de alguns rumos. Houve repensar, né? Todo dia você repensa. Porque a gente fala, tem que agradecer, agradecer, agradecer. De vez em quando a gente tem que repensar o agradecimento. Estou agradecendo o quê? Né? Então você consegue se posicionar. Principalmente algumas situações que não estavam sendo vistas, com a constelação elas ficaram mais muito mais objetivas, muito mais sentidas, né? E hoje a nossa empresa ela é reconhecida praticamente no mundo todo. Nós temos convites para participar de eventos em inúmeros países. Eu não vou muito porque quem senta nesse jardim aqui não tem vontade de ir embora. Teve um outro vídeo que a gente fez, ô Felipe, que a pessoa falou da nossa cortina, que não é cortina não, que é a floresta mesmo, tá? Achou que fosse cenário, né? Um cenário montado, mas não é planta de verdade. Não é, o sofá é o sofá mesmo, e ali é planta de verdade, é uma floresta. O meu espaço aqui ele é plantado e a floresta foi plantada junto. Era uma pastagem de braquiária, para quem não sabe, é aquele capim de pastagem onde tem boi, né? Quem gosta de gado aí sabe. Era pastagem de braquiária e há 34 anos eu comecei repensar no mundo das ervas. Um dia eu peguei um papel sulfite, fui desenhando um croquis como seria um ambiente idealizado, né? Ideal. Hoje já não é ideal mais, já é real. Saiu da ideia lá e veio para o chão. E a gente conseguiu construir aqui uma farmácia, um espaço terapêutico, uma clínica, uma escola, um lugar de lazer. A Secretaria Estadual de Educação voltou a permitir que os alunos venham fazer visita aqui, já vieram alguns dias, e a gente vai estar recebendo mais gente. Então, todo esse olhar novo que a gente está tendo aqui, é como se nós estivéssemos dormindo e de repente abrimos o olho, acordamos e vamos continuar aquela história que algumas coisas, como é a paradinha, vai voltar a se encaixar. Inclusive, hoje que nós estamos aqui trabalhando, o Isis percebeu que a gente está revirando tudo, está construindo, reformando, quebrando, fazendo um processo novo aqui, para que você que vem até a Lua Crescente possa ser bem acolhido, ser abraçado, sentir-se parte do sistema e que tem um objetivo que é viver melhor com qualidade de vida. E vocês não imaginam o prazer que é estar aqui, dentro desse ambiente, dessa atmosfera, dentro dessa natureza, né? Recebendo essa energia, essa força. E mais ainda, esse local aqui é onde nós fazemos as constelações. Então é realmente um cenário maravilhoso, né, onde tudo contribui para que a gente realize, né, essas operações com sucesso. Com né? certeza. E atraindo um público cada vez maior. Né? A Lua Crescente é referência mundial, né? Nós temos aí, o São Paulo tem clientes do mundo inteiro, e as constelações também, como parte desse processo, também tem atingido cada vez pessoas de outros países aqui. A gente já recebeu pessoas de outros países aqui da... E eu vou contar uma coisa interessante. Esses dias eu estava fazendo uma live com uma outra pessoa, e uma pessoa da Europa me falou: Isis, eu quero conhecer aquele lugar que você mostrou lá. Falei, então vem, a hora que você vier no Brasil, está aqui, eu estou aqui. É a Lua Crescente, viu? Olha que legal, você fica mostrando a minha casa para o vizinho. Pois é. As pessoas já estão conhecendo esse ambiente. Então, nosso planeta hoje, como sempre, né? Na verdade nunca mudou isso. O nosso planeta está em constante movimento. Esse movimento, às vezes, ele é mais etéreo, às vezes ele é mais físico, às vezes ele é emocional. O Felipe vive perguntando de doença emocional. É uma emoção, Felipe, ver você ir raspar a cabeça, é uma doença emocional. Tá? Então, vive perguntando, porque as pessoas perguntam isso pra gente. Eu sempre falo assim, tem questões de família que é culpa nossa mesmo, tá? Tem questão de família que a briga do dia a dia é um problema que muitas vezes a gente pode estar resolvendo entre a gente. Tem situações dolorosas que faz parte do sistema que a gente tem que olhar. Tá aí o Isis que dá essa oportunidade para vocês se cuidar. Uma vez por mês nós estamos fazendo a constelação aqui na Lua Crescente. Sim. Porque o Isis atende outros setores também, outros lugares.
E uma vez por mês é agendado aqui o espaço com a gente. Desde 2000 e Guaraná de Rosca, Já tem um tempinho. que ele já faz constelação com a gente. Ele já deve ter tido muitas experiências bonitas aqui. Eu gostaria que você comentasse, Luiz, alguma experiência assim que você presenciou, que você sentiu depois, que a pessoa veio manifestar gratidão, ou dizer para você que não valeu nada, porque tem gente que é bem bravo também, né? E para você contar essas experiências, esse confronto que existe depois do processo da constelação, para as pessoas entenderem que não é milagroso. Não é milagroso. Tá? Nós não fazemos milagre, mas ele vai contar então. Eu vou contar um caso muito curioso que aconteceu aqui, de fato, nesse trabalho que a gente faz aqui nesse espaço maravilhoso, que foi o seguinte: certa vez eu cheguei aqui, e eu sempre costumo estar aqui, porque além dos nossos trabalhos mensais de constelação, eu também faço atendimentos individuais aqui. Então a pessoa pode agendar, pode falar comigo, e a gente tem um espaço aqui também para o atendimento individual. Então certa vez eu vim para cá, e tinha aqui uma senhora muito bonita, uma senhora com mais de 70 anos, né, uma lady mesmo. Eu não a conhecia, e ela veio me cumprimentar: Isis, prazer, tudo bem, muito obrigado. Eu falei assim: obrigado, mas obrigado por quê? Eu falei: então, sei que você não me conhece, mas está vendo esse senhor aqui? Esse aqui é meu filho. Olha que legal. Então, você não me conhece, não conhece minha história, mas eu tinha, durante muito tempo, fortes dores estomacais. Eu precisava de tomar remédios muito fortes, diariamente, e o remédio causava mais dor do que a própria dor. Certo dia, milagrosamente, a dor parou. E eu fui querer saber o que é. E exatamente nesse dia, o meu filho tinha vindo aqui participar de uma constelação. Então esse é um relato assim contundente, porque eu não conhecia a senhora. E a senhora, ela trouxe, no caso, a solução, trouxe o resultado de uma constelação que foi feita no sistema familiar dela. Posso dizer que eu fiquei, logicamente, inflado no meu ego, Com certeza. com o coração lá em cima. E essas são uma de várias histórias que acontecem. E eu vou devolver a bola para o senhor, porque o senhor me contou, na verdade o senhor geralmente me conta os relatos das pessoas, daquela moça que nem chegou a constelar, Que não aceitou a constelação. que não aceitou a constelação, mas que conseguiu mudar a vida dela. Teve uma história muito bonita também. Era uma diretora de escola, né? E ela chegou aqui e ela brigou, porque ela não aceitava que a vida dela começou com o papai e a mamãe dela. Então houve um enfrentamento. Tem que provar para ela que o papai e a mamãe dela não tinha nada a ver com a vida dela. Exatamente. Quando eu disse, né, que dentro das constelações eu faço essa explicação, quando eu disse que nós temos uma dívida impagável com nossos pais, porque os nossos pais nos dão a vida, né, ela bateu duro comigo. Bateu duro, falou que ela fazia muito mais do que a gente imaginava, e o pai dela, a mãe dela era mal agradecido mesmo, e não funcionava. Aí foi embora daqui, ela não sabia se era constelação, se era culto, se era missa, se era roda de gira, ela não sabia o que estava acontecendo aqui, mas ela chegou na casa dela no sábado, na segunda-feira, quando ela chegou na escola, fazia 15 anos que ela era diretora da escola, ela nunca tinha cumprimentado a faxineira da escola. Ela nunca tinha olhado na cara da faxineira da escola. Aí quando ela chegou lá, de repente ela viu aquela moça lá limpando o vidro do gabinete dela. Aí ela perguntou para a moça: bom dia, você está bem? Como é que é seu nome? Daí a moça falou o nome dela, daí começou uma conversa. E de repente a moça estava querendo uma casa para alugar, ela tinha uma casa para alugar próxima da escola. Aí ela falou assim: mas você trabalha aqui comigo, eu até faço mais barato para você, eu já te conheço há tantos anos. Aí a moça achou estranho, né? Me conhece há tantos anos, nunca falou comigo. Né? Ela era diretora da escola. E de repente ela viu que mesmo ela sendo diretora da escola, a escola dela só era bem sucedida porque a faxineira polia a escola dela e deixava tudo bonitinho. E daí ela passou a cumprimentar o jardineiro, passou a cumprimentar o pai de aluno, passou a cumprimentar o guarda da municipal que trabalhava na porta da escola. De repente transformou a vida dela. Aí um dia ela voltou aqui e disse para mim assim: Paulo, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu naquela noite, que a minha irmã catou eu à força e trouxe. Tá? Eu não sei se foi culto, se foi umbanda, se foi missa de cura, mas não estava vestido de padre nem você nem o homem.
Eu só sei que a minha vida se transformou e eu consegui pintar minha casa, eu consegui jogar fora umas coisas velhas que eu estava guardando lá dentro que já não servia mais para nada, e eu estou me sentindo uma nova mulher, estou feliz da vida, maravilhosa, e eu tenho certeza que é magia daquela noite que a gente passou aqui, que eu briguei com vocês a noite inteira. E ela então, conseguiu reconciliar ainda, né, com a mãe. Daí ela conseguiu reconciliar com a mãe, reconciliar com a irmã, reconciliar com os vizinhos, e tornou-se uma pessoa, entre aspas, sociável, né? Eu ia falar que normal ela já é, só é sociável. Ela tornou-se sociável, né, no âmbito familiar aí, e das pessoas que tinham que conviver por força do trabalho. Então, gente, quando nós olhamos essas histórias, que o Paulo da Zerva é contador de história, não, nós temos experiência, né? Eu tenho 40 anos que eu trabalho com gente doente. Comecei hoje. Né? Se eu estivesse lá no serviço público, eu já estava aposentado. Mas aqui vai demorar mais e o Isis falou que eu não vou aposentar. Pelo menos mais uns 40 anos de serviço. Então, o que aconteceu? Quando a gente começou um projeto, um processo alternativo, Felipe Leão, eu não tinha a menor noção de onde eu ia chegar. Porque fisicamente eu continuei no mesmo local. Mas a massa que a gente movimentou, de energia, de pessoas, de terapeuta, de médico, que veio gente do mundo todo, que as pessoas reconheceram o nosso trabalho, toda essa visualização que a gente aconteceu, eu olho assim e me pergunto, eu acho que eu estava no caminho certo. E deu certo. E dá certo para mim, dá certo para você, deu certo para o Isis, deu certo para o Felipe. Vou deixar essa coisinha bonita falar. Já ia estar aprendendo a pedir para falar. Porque eu sou acostumado a gravar sozinho, né? Daí eu vou falando. Mas você sabe que dupla sertaneja canta de dois, que é para acabar a música mais logo, né? Então agora ele vai falar. E é uma coisa muito interessante que o seu Paulo disse também, nesse processo, eu sou psicólogo, eu também trabalhava com pessoas, mas exclusivamente agora dentro do trabalho das constelações a gente amplia esse universo, né? Então a gente atende casos e casos e casos, e tem relatos, graças a Deus, relatos mesmo de sucesso, relatos em que a pessoa conseguiu transformar a sua vida, né? Tem inúmeros relatos. O seu Paulo conhece bastante porque as pessoas vêm contar o caso para ele, né? Mas uma coisa muito interessante que você fala é que às vezes a pessoa acha que por nós estarmos fazendo um trabalho, né, complementar, integrativo, a gente é contra a medicina. E não se trata disso. Cada um tem seu espaço, né? Tanto a constelação, né, como o trabalho que o seu Paulo faz, é um complemento àquilo que já tem. Exatamente. Né? São coisas que se complementam, que se integram. Eu expliquei esse dia para uma médica que a clínica particular dela e o Sistema Único de Saúde é a mesma coisa. Só que ela não é vinculada ao Estado profissionalmente, mas ela presta serviço de importância relevante para o Estado e vice-versa. E o que acontece? O Sistema Único de Saúde ele foi concebido num processo de integração com a comunidade. Graças às práticas integrativas, todo esse povo que sabe alguma coisa, tem um conhecer de popular, hoje em dia está todo mundo estudando, aprimorando, evoluindo nesse saber popular aí, mas que tem raízes indígenas, tem raízes africanas, tem raízes caipira, tem raízes religiosas. Não importa, o que você sabe que pode ajudar uma pessoa a viver bem, ela vai facilitar. E uma coisa interessante, eu me lembro quando foi criado o Sistema Único de Saúde, que foi criada uma norma operacional básica. Era a NOB número 1. A NOB número 1 dizia assim: toda e qualquer pessoa minimamente organizada pode prestar relevante serviço para melhorar a saúde das pessoas. E o que é a saúde das pessoas? É um completo bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, astral, social, psicológico, ambiental, de todas as formas. Isso é o SUS. Isso é o sistema de saúde. Ah, mas eu tenho um plano de saúde que não gosta do SUS. O plano de saúde ele é um serviço complementar de auxílio ao SUS.
tá? De auxílio. Então nós não excluímos ninguém e não brigamos com ninguém. Logicamente que quando a gente precisa do barbeiro, nós não vai no hospital, nós vai no salão de beleza. Mas o salão de beleza também vai perto do SUS, porque ele deixa a gente bonito, né? Então, o Sistema Único de Saúde, na sua concepção, é o melhor sistema do mundo, foi muito bem organizado, muito bem pensado, e quando foi aprimorando as práticas integrativas, que foi, hoje tem mais de 200 práticas integrativas que se trabalham próximas, junto com o Centro de Saúde, as pessoas trabalham isso nas religiões, trabalham isso na comunidade de bairro, todo esse processo que a gente fez aí, ele fez com que nós pudéssemos olhar o sistema, né, brasileiro com aquela perfeição. Ah, mas aqui na minha cidade não funciona. Funciona sim. Você tem que olhar para a sua cidade com mais carinho, com mais respeito, que você vai ver que funciona. Tudo funciona no sistema. Só que vocês têm que estar abertos para que você acolha aquele propósito que está lá na frente. Quando a gente fez a constelação familiar, eu fiz a constelação da empresa, foi antes da pandemia, foi no dia 25 de janeiro de 2020. Né? O Isis passou por aqui e a gente fez uma constelação. Quando foi no dia 19 de março que veio a pandemia, eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer para encarar esse momento? Um monte de gente desesperado, umas inúmeras séries de restrições, e de repente veio um militar aqui e falou, não, você não pode parar. Você, enquanto profissional de saúde, é sacerdote, você morre pela causa. Daí eu falei, então pode matar eu, né? Daí o que aconteceu? Aí o governo de São Paulo autorizou a gente a trabalhar, a Secretaria autorizou a gente a trabalhar, a Prefeitura autorizou a gente a trabalhar, a gente continuou fazendo conciliação com mais restrições, mas a gente não parou as atividades, a gente conseguiu fazer todo um processo, e eu vou dizer assim para você, todo sistema democrático, ele permite essa conversa, esse diálogo franco, e aí a gente percebeu o quanto que todo mundo cresceu nesse processo. Muitos terapeutas acabaram ficando meus afiliados, porque seu Paulo, como é que nós faz? Fala, vai por esse caminho que você consegue. E o que acontece? Quando a gente se forma, muitas vezes na faculdade, recebe um diploma catedrático, a gente estuda tudo aquilo que é a norma técnica do curso, mas esses tratados sociais, políticos que existem nacional e internacional, a gente não estuda. Isso você tem que ir lá no Conselho da Política Pública, onde pode se falar disso. Mas eu não vou no conselho porque eu não gosto do governante, daí a gente não aprende também. Então tem que estar aprendendo essas coisas. E você vai agregando valores, né? Você vai agregando possibilidades, permitindo que as coisas aconteçam. Hoje o Felipe já gravou com um monte de terapeuta aqui, né? Sim. Que o pessoal tá vindo, vem, trabalha, aí sossegado. O Paulo das Ervas é extremamente aberto, acolhedor, porque você quer ter uma experiência aqui, pode estar vindo. Mas o caso do Isis, quando ele trouxe a constelação, ele não chegou assim, que eu sou constelador e vou fazer o negócio. Não, tem uma amiga minha, foi contando historinha. Essa fala mansa aqui, tá? Ele é o fala mansa, ele chegou falando mansinho. Então. Aí ele trouxe uma senhora que veio fazer uma constelação, que era a Neiva Clube, você pode falar dela um pouquinho também se quiser. A Neiva foi uma pessoa muito importante, que quando ela trouxe a constelação familiar para nós aqui, depois que a gente tinha feito acho que 2 sessões já, expandido, um monte de gente envolvida aqui, que daí um dia teve uma reportagem de televisão falando do assunto. Isso. Então quando chegou na televisão, a Salesópolis, a Lua Crescente já estava fazendo. Isso a gente deu um salto da frente. Como em inúmeras outras situações, a gente deu salto da frente. E isso daí gera um peso, gera uma responsabilidade, mas gera reconhecimento também. E cada um dos seres que faz parte dessa história, né? O Isis, a Neiva e tantos outros que por aqui passaram, é muito importante. Por quê? Porque a gente vai expandindo o nosso horizonte de relações.
criando um sistema de relações saudáveis e curadas, né? E eu queria que você falasse dessas relações. Então, e aproveitando nessa deixa, as dificuldades fazem com que a gente procure novas soluções, né? E essa grande dificuldade que nós passamos também permitiu que hoje, por exemplo, tanto eu como o seu Paulo, pudéssemos atender remotamente, né? O seu Paulo tem um canal que ele atende, eu também tenho, eu faço constelações também online. Então, as dificuldades, elas nos proporcionam mais oportunidades, né? No SUS, por exemplo, eu atendo com constelações no SUS, né? As pessoas são receptivas, as pessoas pedem esse tipo de terapia, de tratamento dentro do ambiente do SUS. Os próprios médicos estão percebendo que não basta só tratar do corpo, né? Não basta só tratar do orgânico, você precisa ter um plus, você precisa ter um acompanhamento mais amplo. E quando a gente fala de holístico, é justamente isso, entender o ser humano como um todo, e não apenas como um corpo, não apenas como um indivíduo isolado, né? Então tudo isso compõe. E a constelação familiar está complementando também isso, ajudando com que o indivíduo ele se entenda como um todo, participante de um sistema familiar, participante de um sistema político, de um sistema escolar, profissional, ou seja, é um elemento importante para esse conjunto de peças também importantes. Então a constelação ela vai complementar também. E eu costumo falar o seguinte, olha, se você quebra a perna, você tem que correr, obviamente, com o pronto-socorro. É o médico que ele vai ter condições de restaurar a sua perna. Mas se você tem uma dor na alma, se você tem uma dor, né, emocional, você precisa procurar também outras opções além do orgânico, né? E a gente trabalha com isso. Dentro das constelações familiares, a gente vai primeiramente buscar qual que é o motivo originador dessa dificuldade, dessa problemática que está acontecendo na vida da pessoa, né? Então existem variadas possibilidades. Eu vou dar uma cutucada com vara curta aqui, bala de prata no bruxão, no vampiro. A pessoa fez um comentário assim comigo. Eu tenho muita dificuldade financeira e eu tenho fama de ser caloteiro. Então, se eu fizer a constelação familiar e descobrir que lá com meu avô, com meu bisavô também era caloteiro, daí eu vou falar que é um do sistema familiar mesmo, que ninguém gosta de pagar conta e, portanto, não é de mim que vão cobrar. Daí eu consigo viver sem precisar pagar as contas ou eu vou conseguir ganhar dinheiro para pagar a conta. Como é que resolve uma encrenca dessa? Às vezes acontecem essas coisas, né? As pessoas querem justificar os atos dela, os atos agora, com base naquilo que aconteceu no passado, né? Sim, né? Tem uma vinculação, né? Mas também tem aquilo que você está fazendo aqui e agora. A gente não pode eximir a responsabilidade, né? Na constelação, a gente vai entender o porquê daquilo aconteceu. Como que aconteceu, em que circunstâncias aconteceram. Muitas vezes, alguns dos nossos ancestrais, um parente lá distante, ele passou fome, ele passou necessidade, né? Ele de repente foi expulso de algum lugar, né? Talvez naquele momento ele precisou usar de algum recurso que talvez não fosse legal para sobreviver. Muitas pessoas roubaram para comer, muitas pessoas não tinham nenhum recurso e precisaram fazer aquilo que precisaram. Nós não estamos dentro da constelação, né, validando aquilo que foi feito. Assim, simplesmente nós estamos olhando para aquilo que aconteceu e dando um lugar no coração, né? Agora, se você está aqui consciente daquilo que você está fazendo, você é responsável pelas suas atitudes, né? Certa vez uma pessoa veio para mim e falou, olha, né, eu estou traindo minha companheira, será que o meu bisavô também não traiu a companheira dele? Bom, se você está consciente de que você está fazendo isso, então pare de fazer, né? Mas ele quer honrar o avô dele. Tem que respeitar. Então, as pessoas querem justificativas de todos os lados, né? A constelação ela só vai mostrar aquilo que aconteceu, como aconteceu, para que a gente possa se livrar desse encargo de repetir a história. Exatamente. Mas a responsabilidade é de cada um, né? E se repetir a história vai para o inferno? Se é que tem inferno também, né? Tem que analisar todas essas coisas. A mulher hoje perguntou para mim,
Hoje, antes da gente gravar um pouquinho. Mas se a gente fizer um monte de pecado, vai para o inferno? Eu falei, eu não sei, eu nunca fui. Pois é. Não conheço essa história. Então o que acontece? O inferno, você já está no inferno, se você está fazendo vários pecados, tem consciência que está fazendo vários pecados e não vai se livrar do pecado, você já está no inferno, acabou, não precisa se preocupar com o inferno. Dentro da tradição cristã, por exemplo, para quem é da tradição cristã, onde fala do inferno. né, aí você vai ver lá, por exemplo, que Jesus falava, o reino dos céus está dentro de você, não está lá fora. Então, nem o inferno, nem o céu estão lá fora, estão dentro de você. Se você tem a paz do espírito, se você tem a harmonia interior, então você está no céu. Agora, se você está perturbado, se alguma coisa está desequilibrada, você está no inferno. Né? Exatamente. É uma questão de foro íntimo, de como que está por dentro. Né? A palavra inferno ela se refere ao sofrimento, que você está sofrendo. E a palavra céu é o momento de prazer, de felicidade. Felicidade. Se você não está no prazer, na felicidade, você está no sofrimento, é o inferno. Mas eu vou morrer e vou ficar no inferno. Não vai morrer e não vai ficar no inferno. Não é essa a dinâmica do trabalho que a gente faz aqui. O Paulo das Ervas não faz trabalho espiritual, o Paulo das Ervas não benze, o Paulo das Ervas não faz oração para ninguém. Nada disso. Eu trabalho com fitoterapia, faço algumas práticas de socorro rápido se precisar, sim, mas não dá para se enquadrar. Eu enquadro isso tudo na fitoterapia, na energia das plantas. E muitas vezes falo assim para o cara, você está muito triste, abraça uma árvore. O cara falou, mas eu vou ficar, a árvore vai me dar felicidade? Não, mas pelo menos você abraçou, você sentiu o ato do abraço, a gente necessita desse abraço. E a outra pessoa falou assim, ninguém gosta de mim, ninguém me abraça, ninguém me acolhe. Mas você gosta de abraço? Ela falou, não, o povo é nojento. Ué, se o povo é nojento, como é que você vai abraçar o povo? Então, quando a gente se coloca como uma célula partícipe do universo, de energia, pessoas, árvores, minerais, e tudo é um universo único, e você se coloca como partícipe disso, e você acolhe tudo isso aqui como parte da sua natureza, com certeza você vai ficar mais tranquilo. Não vai ser um Felipe Dion, assim, que está quase dormindo ali, né, Luiz? Na verdade, eu estava a fim de fazer uma pergunta aqui. Mas pergunta então, já sabia, pergunta. Mas assim como o seu Paulo, a constelação também não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com paranormalidade, com fantasma. Não, a constelação... Não tem nada a ver com fantasma. E gravação de vídeo daí tem, né, Felipe? Pois é, então, mas a pergunta que eu ia fazer, o Isis acabou de responder. Mas eu ia perguntar assim, ó, Isis, diretamente. Fale. Tem a ver com religião? Não. A pessoa pode ser da igreja evangélica que pode participar de uma constelação, por exemplo? Pode sim. A constelação ela não está ligada, associada a qualquer instituição religiosa, ela não tem a ver com bruxaria, com espiritismo, com fantasma. Não. A constelação familiar ela é fulcrada bem em comportamentos, em aspectos científicos, em como que a pessoa funciona. Ela está muito mais conectada com a história do sistema familiar do que com qualquer dessas outras invencionites. Então, numa constelação familiar, a gente só vai olhar para aquilo que já aconteceu. É só isso, dando lugar para aquilo que já aconteceu. Eventualmente, por exemplo, o seu pai passou por necessidade, o seu pai passou por situações difíceis, e isso vai se refletir, logicamente, nesse ambiente familiar. De repente, a sua mãe também passou, teve que escolher isso, teve que escolher aquilo. Tudo isso vai se refletir na forma como você funciona. A gente só vai olhar para isso. Não tem a ver com fantasma, a gente não vai trabalhar com mortos, nada disso. É basicamente olhando para aquilo que aconteceu. Só isso. E eu fiquei com outra curiosidade também. Estamos aqui. Eu fiquei com outra curiosidade também, Isis, porque assim, uma coisa agora ela vai cobrir outra, que no caso foi aquilo que o Paulo das Ervas falou. Eu chamei o Isis para fazer a constelação familiar da minha empresa. Mas é uma constelação da empresa, ou seja, então não tem a ver com religião, tem a ver com realmente olhar para uma situação e entender. Fala um pouco mais disso, Isis. De repente alguém que está com problema, ou problema financeiro, ou que ela pode falar assim exatamente, Isis, estou com um problema financeiro, você tem como olhar isso daí e me ajudar de alguma forma?
Na verdade, a única coisa que a gente faz numa constelação familiar é olhar, é só isso. E eu brinco bastante, mas brinco falando sério, que constelação familiar não cura ninguém, não resolve o problema de ninguém, e muito menos diz o que é certo e o que é errado. A gente vai olhar para aquilo que está acontecendo. A constelação é mais como tirar um raio-x da vida da pessoa. Principalmente para mostrar aquilo que a pessoa não está vendo. Porque aquilo que ela consegue ver, em tese, ela daria conta de resolver. Mas muitas vezes é aquilo que ela não está vendo. Por exemplo, esses dias veio uma pessoa falando, olha, estou com uma dificuldade financeira. Né, que foi o caso que você falou. Eu até ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica comigo. Então o que a gente vai fazer? Dentro da constelação, vamos olhar para isso. E a gente trabalha com representações. Então nós colocamos uma representação para ela e para o dinheiro. E aí foi muito interessante, porque a pessoa não olhava para o dinheiro. Então o problema não estava no dinheiro. Né? Se você não olha para o dinheiro, como é que você tem problema com ele? Não tem problema. O problema era outro. Então a gente vai tentar entender onde é que estava o problema. Nós colocamos uma representação para a origem do problema, a causa do problema. E aí o que aconteceu? A origem do problema no sistema familiar. Há muitos tempos atrás houve uma briga, uma disputa. A mãe dentro do sistema familiar era uma pessoa que tinha posses, tinha recursos, e a filha decidiu casar com uma pessoa pobre. A mãe não gostou e deserdou. Então, a partir desse movimento, olha que coisa interessante, lá atrás, há 5, 6 gerações atrás, esse movimento de você interromper essa energia reverberou nessa pessoa aqui. Então, dentro da constelação, a gente vai olhar para essas coisas, essas situações que marcam, que definem a trajetória da pessoa. Algumas vezes pode ser uma coisa bem banal. De repente você ouve da sua mãe, por exemplo, você não presta para nada, você nunca vai casar com alguém, você não é melhor do que ninguém. Essas palavras ditas... Você não aprende nada. Ou você não aprende nada, entendeu? Você não é inteligente, você não serve para nada. Então são frases que são ditas no calor do momento, mas que causam marcas profundas na alma da pessoa. Né? E aí a pessoa cresce e ela se vê incompetente, ela se vê insegura, ela não tem condições, por exemplo, de dirigir. Ela vai se achar que não presta para nada. Ela vai achar que não presta para nada, exatamente. Olha só. E aí ela não sabe de onde que vem isso. Ela não lembra, nem lembra. Ela nem lembra disso, exatamente. Caramba. Né? E aí dentro da constelação, a gente vai usando um mecanismo para que essa informação chegue. Então é como se a gente tirasse um raio-x e esse raio-x mostrasse de onde que está vindo essas questões que a pessoa não está vendo. Ô, Isis, e se a pessoa não é daqui de São Paulo, é até de outro país, ela pode fazer isso com você online? E é o que eu acabei de falar, porque essa dificuldade que aconteceu na humanidade em relação a essa doença permitiu que a gente explorasse outras possibilidades. Então hoje a gente pode fazer atendimentos online. Exatamente. Eu faço atendimentos individuais online. Então eu vou estar deixando teus contatos. Sim, inclusive eu tenho muitos clientes dos Estados Unidos que fazem constelação comigo online. Tá? É perfeitamente possível. Quando você se coloca à busca e acolhe o caminho, observa essa situação, com certeza vai ter algum benefício. Eu estava pensando, Isis, uma coisa aqui comigo, que eu estou com um problema de querer ganhar dinheiro. É problema? É um problema querer ganhar dinheiro. Eu estava pensando nós constelasse o computador da Caixa. Porque eu jogo toda semana, ou danado não acerta o número que eu jogo. Será que é sorte minha ou é o problema do computador da Caixa que está com defeito? Eu já pedi até para a gerente da minha Caixa aqui verificar esse problema, mas não deu certo ainda. Porque as pessoas querem milagre, então eu quero esse milagre. Aí eu falei para o Felipe que a gente não ganha na Mega Sena sozinha, que tem não sei quantos milhões de pessoas jogar para a gente ganhar. Por que eu estou falando essa brincadeira aqui pro Isis? É porque tudo que ocorre com a gente é um sistema universal de coisas. Nós estamos envolvidos, né? O Isis está aqui, a pessoa está nos Estados Unidos, na China, no Japão, ela pode conversar com ele e a gente consegue, graças à evolução da tecnologia, da comunicação, a gente consegue fazer esses avanços. Só não consegui ainda descobrir o segredo do computador da Caixa.
Mas a gente brinca assim porque não é milagre, não existe milagre propriamente dito. O milagre é aquilo que a ciência é inexplicável. Mas quando a gente vê o sistema familiar, a gente sabe que é explicado. E eu queria contar uma coisa bonita para o Isis. Eu quero ouvir agora. Que eu já fiz constelação, alguns dos meus irmãos já fez, a minha sobrinha já fez, outras pessoas já fez, pública, coletiva, individual. Aqui na Lua Crescente, nós já atendemos mais de 2.000 pessoas com constelações. Com certeza. Né? E nessas constelações, de repente, um dia desse eu estava conversando, falando assim, a minha família até que não tem problema. Minha família não tem problema. A minha família não é uma família muito rica, mas nunca foi uma família muito pobre. A gente sempre teve num patamar de serenidade, de respeito. E quando eu preciso de um serviço do meu irmão, eu pergunto para ele quanto que é o valor do seu serviço e pago o valor que ele cobrou. Então, uma das coisas de experiência familiar que eu tenho, pode dizer que ajudou muito que a gente conseguisse dar essa alavancada aí, inclusive, no sistema da empresa, é a relação de respeito. Entendeu? Respeita. Porque tem gente que fala assim, você é meu amigo, bem, faz o serviço para mim e deixa para depois. Não existe esse deixa para depois que o universo registra. E o Isis, não sei se o Isis lembra, mas eu me lembro que quando a gente fez a constelação familiar, mostrou uma situação de um tio-avô meu lá da Palestina que teve que sair do sistema familiar em virtude de uma função de trabalho dele e daí deu uma treta. Daí esse meu tio, ele era uma pessoa bem sucedida, mago, bruxo, quase o Paulo das Ervas, mais ou menos parecido comigo. E aí o Isis falou assim, acolhe essa ideia, essa pessoa, esse sentimento, que pode ter alguma relação que você está no limite de não poder fazer mais. Eu olhei para a situação com muito carinho, com muita gratidão. Foi o único militar da família. O único militar na família, tá? Não sei quantas pessoas tinha na família, mas foi o único militar. E eu acolhi aquela situação. De repente, um dia eu recebi assim, você vai ganhar uma comenda de ordem militar. Eu falei, mas não tem muita coisa a ver com militar. Militar a gente até respeita, mas não é que a gente gosta. A gente tem medo, né? E eu acolhi aquela situação lá. E depois veio esse processo todo de transmutação energética que a gente conseguiu fazer. E eu olho para essa situação que valeu a pena. Então, se você está aí com o seu barzinho, o seu boteco, a sua loja, a sua escolinha, a sua igreja que está com pouco movimento, e você está vendo que você está oferecendo tudo que você pode e tem alguma coisa pendente, consulte a constelação familiar. Tá? Se você estudar os fatores bíblicos, você vai encontrar que milhares de vezes foi citado que você deveria olhar para o seu pai e para sua mãe, né? Afinal de contas é um mandamento. Honra teu pai e tua mãe e terá longos anos na face da terra. Então, a gente tem que aprender a essa honra, esse respeito, esse carinho. E não que meu pai pecou, minha mãe pecou, isso não vem ao caso. Mas quando a gente honra o antepassado da gente, e a gente olha a situação com esse respeito, eu senti na pele, como diz a turma, não, eu senti em todos os aspectos da minha vida que houve um avanço muito grande, coisas maravilhosas se fizeram, e aí eu vou dizer para você, gente, o milagre existe. O milagre chama-se respeito, gratidão e honra. Isso é milagre. O resto pode colar. O milagre existe. Os dois anjos aqui, que é o Paulo e o Isis, uma senhora um dia sonhou que ela estava no pé de uma montanha e ela olhava no topo da montanha e ela via dois anjos. Aí ela subiu a montanha para ver os anjos. Chegou lá e era nós dois. E nós somos anjos mesmo, né? Com certeza. Daí ela falou, seu Paulo e os anjos eram o senhor e o seu amigo. Aí eu falei para o Isis, ele falou, realmente, nós somos os anjos. E você também que está vendo a gente também é um anjo.
O Felipe está gravando também é um anjo com cara de leão, mas é um anjo. Então o que acontece? Essa magnitude, essa beleza, essa beleza astral que a gente vê, essa beleza espiritual que a gente vê no outro, ela faz com que a gente brilhe, com que a gente aprenda a ter carinho, com que a gente aprenda a ter amor. E uma das coisas muito maravilhosas que o dia que eu conheci o Isis, até hoje, foi que a gente conseguiu conciliar esse processo. Vieram inúmeras outras pessoas aqui com intenções de fazer trabalho junto e não prosperou muito, mas o Isis veio com a sinceridade, ele veio com a disposição de se doar. Claro que todo mundo tem o seu custo, tem o seu valor, tem as suas necessidades, mas o Isis veio se doando para a gente num processo de somar, e eu tenho certeza que a minha cidade ganhou muito com esse trabalho que a gente tem feito aqui. A minha cidade ganhou inúmeros benefícios, porque é como se jogar uma pedra na lagoa. As ondas vão expandindo e a gente foi expandindo essas ondas e já tomando conta do globo. E eu só pude chegar aqui porque o São Paulo também trafega nessa mesma vibração. E o São Paulo falou uma coisa muito importante, que é aquilo que eu falo dentro do ambiente das constelações. A única forma da gente resolver alguma coisa é com respeito. Não existe outra saída, é respeito. Toda vez que você briga com alguma coisa, você não consegue resolver. Toda vez que você julga, critica, condena, você não resolve. Você só traz mais daquilo para a sua vida. A única forma da gente resolver uma situação é dando o respeito, dando lugar. Só para entender melhor, eu vou citar um caso muito interessante, para a gente entender como é que são essas vinculações de honra, de amor. Né? Certa vez veio uma pessoa que ela queria vender a propriedade dela, já tinha colocado corretor, imobiliária, já há um tempo que ela não conseguia vender. E ela quis olhar para isso. Dentro da constelação, a gente só olha para a situação, descobrindo esses viés. Né? Então, fizemos a constelação, e aí, para resumir, né, o que aconteceu? Era uma propriedade rural, e essa pessoa queria vender a propriedade rural para mudar para a cidade. Era um desejo dela, mas ela não conseguia. Então nós fomos procurar justamente qual que era o obstáculo para a venda. Dentro da constelação foi mostrado o seguinte: essa pessoa, ela havia nascido no ambiente rural. Né? O ambiente rural é como se fosse a casa dela. Então, intimamente, é como se ela estivesse traindo os pais, vendendo, se ela vendesse a propriedade rural. Então nunca que ela ia conseguir vender, porque inconscientemente, intimamente, se ela vendesse, ela estaria traindo os pais. Olha como funciona a cabeça da gente, né? A gente quer uma coisa, mas dentro da gente a gente não quer. Como é que a gente resolve isso? Né? Como é que resolveu? Então a gente coloca aquela pessoa diante dos pais. Eventualmente, mesmo que os pais já estejam em outro plano, a gente pode fazer isso. Porque não tem distância, não existe barreira que separa o filho do pai e o filho da mãe. Então a gente colocou aquela pessoa diante dos pais e pediu autorização. Falou: olha, eu fui criado com muito amor e muito carinho por vocês dentro do ambiente rural e eu sou muito agradecida. Neste momento agora eu preciso mudar para a cidade. Então eu agradeço tudo que foi feito, como foi feito, e se vocês me permitirem, me abençoarem, eu posso vender essa propriedade. E aí depois que foi feita a constelação, né, eu estou resumindo bastante para que vocês entendam essa vinculação. Depois que ela deu respeito a esse compromisso interno que ela tinha feito com os pais, passou um tempo, ela conseguiu então vender a propriedade. Caramba. Então são vinculações de amor, são vinculações de honra que a gente estabelece com o nosso sistema familiar. Então muitas vezes a pessoa não consegue ir para frente porque ela está vinculada em algum lugar do passado. Né? A gente, na constelação, a gente vai olhar esses liames, esses vínculos. Muito bom. Isis, é muito oportuno esse diálogo dessas observações. Porque uma pessoa falou assim para mim: mas se os bandeirantes fossem bonzinhos,
Nós não tínhamos um país menos violento? Agora você me responde, é possível isso? Os bandeirantes, naquele momento que o bandeirante chegou, não tinha como ser bonzinho, ele tinha que chegar e fazer alguma coisa. Eu expliquei isso para a pessoa. Os bonzinhos não fizeram. Mas o bandeirante não era ruim, ele chegou e tinha um continente Para ser explorado. Né, para ser explorado. Pouquíssimas pessoas, uma necessidade grande de expansão, de sobrevivência, de economia, e eles vieram e foram implantando. Mas se o Raposo Tavares, o Barba Gato, então, o Anhanguera, né, que era o Diabo Velho, e tantos outros aí, não se enfiasse para o sertão, nós ia ter Malemar, Santos e Guarujá, né? O resto ia virar floresta. Então, a evolução humana, ela é de guerra. A guerra que está tendo não vai acabar o mundo. Porque é um processo natural dos seres humanos. Mas então nós vamos guerrear porque os nossos antepassados foram guerreiros. Eu prefiro viver em paz. Tá? Eu prefiro viver em paz. O meu processo é pacífico. Então, quando a gente olha essa evolução lá do antepassado até chegar na gente, nós vamos ver assim, é só gratidão. Tá? É só gratidão. Antigamente essa floresta aqui era pastagem, hoje é uma floresta. Mas abandonamos alguma coisa que foi feita lá atrás? Não. Nós, no meu caso especificamente, eu peguei uma área de pastagem que para mim criar o gado era pequena, mas para mim produzir a erva medicinal era possível. E deu certo. E veio as ervas, e veio os amores, e veio as dores, e veio os agregados, e hoje a Lua Crescente está aí. Com profunda gratidão a você que tem colaborado muito com a gente, o Felipe Leão, que é o nosso emérito. Eu sempre falei que o artista verdadeiro da mídia é o cinegrafista. É o cara que capta a imagem na hora certa, no momento certo e faz uma edição perfeita. E o Felipe Leão agregou a nossa equipe aqui. O Alex que está lá cuidando dos cursos, né, Felipe? Nós estamos nesse processo evolutivo, social, reconhecido, que é muito importante, que as pessoas estão vendo, da mesma forma que a gente está vendo situações favoráveis, e estamos prontos para aprimorar essa relação. Gratidão a você que segue o nosso canal. O Isis quer falar mais alguma coisa? Manda bala aí, dá um beijo no coração da veiarada. De suma importância dentro do ambiente da constelação. Porque veja bem, olha a coisa. Nós temos a mania, infelizmente, de ficar brigando com o passado. Né? Como você falou, por que o Bandeirante fez isso? Por que Pedro Cabral fez isso? Por que invadiram isso? Né? Então a gente fica brigando com o que já aconteceu. Às vezes por que meu pai não casou com a princesa Diana? Por que minha mãe fez isso? Por que meu tio fez isso? A gente fica brigando com o passado como se isso fosse resolver alguma coisa. Não vai resolver nada, pessoal. Porque nós só somos aquilo que nós somos hoje, nós só estamos aqui hoje justamente porque aconteceu como aconteceu. Se alguma coisa mudasse nesse passado, hoje nós não estaríamos aqui. Imagine, por exemplo, se Pedro Álvares Cabral não quisesse descobrir o caminho para as Índias. Ele ficasse lá quietinho, em Portugal, lá curtindo Portugal. Onde nós estaríamos? Se, como o seu Paulo falou, se os bandeirantes se recusassem, né, a explorar ou desbravar o interior, o que seria da gente? Nada. A gente ficaria localizado mesmo no litoral. Então, uma das coisas que é interessante é a gente parar de brigar com o passado. A gente respeita. Pode ser até que a gente não concorde. Hoje, talvez, você não concorde em matar índio, em, de repente, derrubar árvore, o que é ótimo. Mas naquela época foi importante e necessário. Então a gente não briga com o passado. E quando a gente não briga com o passado, a gente dá para o passado o respeito que é necessário. Então, dentro do âmbito das constelações familiares, esse respeito é fundamental. É como o seu Paulo lembrou da tradição cristã. Honra o teu pai e tua mãe, e longos dias na terra serão merecidos. Então, a gente tem que honrar aquilo que já aconteceu, porque já aconteceu. A gente não vai mudar.
E uma coisa muito importante também que a gente fala, a gente só consegue mudar algo quando a gente aceita. É o paradoxo. A gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente aceita. Se você não aceita, você não consegue mudar. Então, dentro desse aspecto, a gente deixa o passado no passado. Inclusive já fiz um vídeo sobre isso, tá? Deixa o passado no passado. Faz uma enorme reverência para tudo que aconteceu. Ah, não, mas meu pai me bateu. Ah, meu avô não sei o quê. Não interessa. Já aconteceu. Já foi. Não tá Já foi. mais. Você está aqui agora. Você pode fazer alguma coisa com o passado? Não, nada. Você pode deixar que de repente a Segunda Guerra tivesse acontecido? Não. Você não tem esse poder. Agora você tem o poder de fazer o seu presente. Mas você só pode fazer alguma coisa no seu presente quando você honra tudo que já aconteceu. Quando você acolhe os seus pais do jeito como eles são, do jeito como eles foram. E a partir do agora, você constrói o seu futuro. É só assim, com respeito. Então é muito significativo isso que o São Paulo diz. A gente não briga com o passado. Mas a gente pode pegar de mão dada assim, ó, e ir pro futuro. Ir pro Gostou futuro. do vídeo? Bata o sininho, inscreva no canal, compartilha, dá joinha. Tem um vídeo do Paulo das Ervas, tem o canal do Isa. Tem Vai, meu fala o seu também. canal. E venham aqui no E Lua vem Crescente aqui. participar das constelações. Quem nunca viu um anjo, para chegar aqui vai ver 2 anjos. Valeu? Tchau, tchau. Ao vivo e a cores.